Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Simplificando. Meu nome é Guilherme Vieira e o tema de hoje é polêmico. Vocês acham que o uso e a venda de drogas deveriam ser liberados? Deveriam ser legalizados? Essa questão é bem complicada. Eu vou trazer para vocês como já acontece em alguns outros países, o resultado dessa liberação nos outros países, como acontece hoje no Brasil, quais são os crimes envolvidos do uso para uso pessoal e da venda, do tráfico de drogas, as penas e como é que acontece, sugestões, possibilidades. Não percam que o programa de hoje está imperdível. Após a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Eu vou tentar explicar para vocês aqui da maneira mais simples possível. Antes de mais nada, vamos entender o seguinte. Em relação às drogas, existem várias condutas que você pode ter, tá? Eu vou tratar das duas principais, que é o uso de droga para consumo pessoal e para venda de droga, o famoso tráfico de droga. Tá? São duas coisas que vocês têm que entender. Alguns países legalizaram o uso de droga. Então a pessoa pode usar a droga ali, geralmente é a maconha. A pessoa pode usar a maconha, mas a pessoa não pode vender a maconha. A maioria dos países que liberou alguma coisa em relação a isso foi em relação ao uso e não em relação à venda. Outra coisa é liberar a venda de maconha. Como por exemplo, a gente vai abordar aqui o caso da Holanda, nos coffee shoppings. Tal. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é o uso pessoal, outra coisa é o tráfico de drogas. Essa é uma explicação inicial só para vocês entenderem. Outra coisa é quando a gente fala da maconha. A maconha tem um tratamento um pouco diferente nos outros países, principalmente, em relação às demais drogas. Tá? No Brasil não. No Brasil droga é droga. Tá? Isso aí não tem distinção em relação à maconha. Mas em relação aos outros países que liberaram, muitos liberaram somente em relação à maconha. Não liberaram em relação às outras drogas. Tá? No Brasil, eu repito, não tem distinção. Maconha tem o mesmo tratamento que a cocaína e que outras drogas, que o crack, todas. Não tem distinção. O Brasil não trata diferente a maconha. Tá? Para a questão de uso pessoal, uso recreativo. Eu não vou abordar aqui as outras questões de uso medicinal e tal, porque aí seria muito complicado aqui pro episódio, para a finalidade, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Vocês acham que o Estado ele pode limitar a autonomia, a liberdade individual? Será que isso não seria uma conduta paternalista? O Estado achando que é um paizão que tem que cuidar dos filhos e falar, olha, você não pode fumar maconha. Mas e a liberdade individual da pessoa de, eu gosto de fumar maconha, eu quero fumar maconha? Como é que fica essa liberdade individual das pessoas? É uma questão interessante. Eu vou trazer no final, eu vou primeiro estruturar o episódio, tá muito interessante. Eu vou primeiro explicar conceitos básicos para vocês entenderem. Vou falar como é que é o Brasil, como é que é a situação do Brasil, como é que é a situação de alguns países que a gente conhece. E por fim eu vou trazer 5 argumentos favoráveis à liberação do uso da maconha, à legalização do uso da maconha. E depois eu vou trazer 5 argumentos contrários à liberação, tá? O programa está bem interessante, um pouco polêmico, mas bem interessante, tá? E depois no final eu vou dizer mais ou menos a minha opinião, tá? Que eu confesso que não tem muita opinião ainda formada, uma opinião consolidada, mas eu vou dizer mais ou menos o que eu penso sobre o tema, tá? Então vamos continuar. No Brasil, você tem a Lei 11.343 de 2006, que trata das drogas, tá? E você tem ali 2 tipos penais. Quando você fala tipo penal, pensa em crime, tá? De uma maneira simples. Que trazem as condutas. Primeiro, é a do uso pessoal, que está no artigo 28. O uso pessoal, vamos lá. O que é o uso pessoal? A pessoa que vai lá, compra maconha e ela fuma maconha, o uso recreativo da maconha, por exemplo. Ou da cocaína, ou do crack, ou de qualquer droga. O direito brasileiro, repito, não distingue maconha de outras drogas, tá? Então vamos lá. A pessoa está fumando maconha na praia, que nem a gente sabe que acontece na zona sul do Rio de Janeiro. A polícia aborda. Ela está praticando algum crime? Sim, tá? Sim.
O usuário de droga pratica crime. Existe uma posição errônea, algumas pessoas que defendiam isso erroneamente, dizendo que não tem crime. Tem crime. O STJ e o STF já pacificaram. Se você fumar um cigarro de maconha, você está praticando crime. Não tem dúvida nisso, tá? Isso aí não existe dúvida. Não é o Guilherme, não é o Guilherme que acha. São os tribunais, a jurisprudência, a lei é clara, tem crime. É o crime do artigo 28, tá? O que acontece é que esse crime não é passível de prisão. Quem é condenado no artigo 28 não comete crime que vai para prisão. Ele comete crime, mas ele vai sofrer outras sanções, tá? Ele não vai para prisão. Não existe prisão para uso de drogas, tá? Se você tiver mais curiosidade, você pode olhar o artigo 28 da Lei 11.343, Lei de Drogas. Só jogar no Google que você vai achar. Então, quem fuma maconha ou fuma qualquer droga está praticando crime, tá? Mas não é um crime passível de prisão. Se você for pego pela polícia, você vai responder um processo e você não vai ser preso. Você não pode ser preso, inclusive, tá? Ainda que você seja pego em flagrante, você não pode ser preso. Tratamento totalmente diferente você vai ter se você for pego com grandes quantidades de drogas. E aí você vai ser enquadrado no artigo 33 da Lei de Drogas, como traficante. E aí você vai ter um problema grave, porque o tráfico de drogas é um crime hediondo, como regra, tá? Então, para você entender, eu vou explicar de novo. Você foi pego com drogas para uso pessoal, em pequena quantidade. Você pratica um crime do artigo 28, mas é um crime que não é punível como prisão. É, inclusive, o único crime que existe na legislação que não é punível como prisão, tá? É a única exceção. Todos os outros crimes têm algum tipo de previsão de prisão, exceto o uso de drogas, do artigo 28, tá? E aí, se você for pego com grandes quantidades, vendendo, transportando, são vários verbos que estão no artigo 33. Mas se você está traficando drogas, você enquadra nesse crime aqui, do artigo 33, que esse sim é um crime hediondo, é um crime muito sério, com uma pena de prisão bem alta, reclusão. E aí aqui que mora o perigo, tá? Mas se você foi pego e você se enquadra no que se chama de tráfico privilegiado, se você nunca foi condenado, nunca respondeu um processo, se dentro do teu perfil você consegue se enquadrar como uma pessoa que não tem um passado de prática de droga, de crimes, você consegue se enquadrar na figura do tráfico privilegiado, tá bom? Então, uma coisa que eu sempre gosto de alertar, às vezes, aquela pessoa, ela não é traficante. Mas imagina, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto para vocês entenderem. Imagina uma pessoa que pega o carro, tenha ido numa boca de fumo e comprou uma grande quantidade de drogas. E ele vai levar para casa de praia dele, para casa de férias, de campo, para fazer uma festa com os amigos. Está indo para Búzios, fazer uma festa com os amigos. E aí, aquela droga é para uso pessoal, ele não vai vender para ninguém. É para uso pessoal dele e dos amigos dele. Só que ele é abordado por uma blitz na rua, na estrada, e a polícia percebe que ele está com grande quantidade de droga. Ele não é traficante, ele só ia usar com os amigos dele. Uma questão de prazer, de festa. Ele vai ser enquadrado no crime de tráfico. E provavelmente ele vai ser enquadrado no crime de tráfico privilegiado. Ele vai ter o que é o tráfico privilegiado? É o tráfico de drogas, tá? Continua sendo o tráfico de drogas. Excepcionalmente, a jurisprudência, os tribunais de justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, eles entendem que não é um crime hediondo. É a única exceção de tráfico de drogas que não é hediondo. Hediondo é um crime grave, um crime mais punível com mais severidade, tá? Então, no caso de ele ser réu primário, ou seja, nunca respondeu por outros crimes, nunca foi condenado, tem bons antecedentes, e ele não se dedicar a atividades criminosas e não integrar uma organização criminosa, ele consegue ser enquadrado ali no tráfico privilegiado. Depois eu vou voltar aqui e vou fazer um resumo de novo para vocês entenderem, não precisam ficar preocupados agora. E aí tem o tráfico mesmo, tá? Que esse aí é um crime bem pesado. Então, o usuário de droga, ele tem que tomar muito cuidado para não ser enquadrado como traficante. Então, quando ele for comprar droga, não estou dando dicas aqui não, tá? Pelo amor de Deus, mas é só a questão jurídica. Às vezes acontece da pessoa levar grandes quantidades, ele pode ser enquadrado como tráfico. Para vocês entenderem isso.
Então vamos lá, são 3 crimes principais relacionados a isso de droga. Tem outros também, associação criminosa e outros. O uso pessoal, que é o artigo 28, que não é punível com pena de prisão. O tráfico de drogas privilegiado, quando você nunca foi condenado, não se dedica a atividades criminosas, não integra uma facção criminosa. E o tráfico de drogas mesmo, o pesado, que é o artigo 33, que aí você vai responder um crime hediondo e um dos crimes mais severos do nosso ordenamento jurídico, tá? De maneira simplificada para vocês entenderem isso, porque eu vejo muita desinformação nesse debate, tá? E vamos lá, e como é que é nos outros países então? E tem um crime também no Brasil, do artigo 37, que é a questão do informante ou do colaborador do tráfico de drogas. Então, se você conhece alguém, eu já ouvi falar naquele famoso pessoa ali que às vezes dá uma dica para alguém do crime, olha, a polícia está chegando aí, você está praticando o crime do artigo 37, que é informante ou colaborador do tráfico, tá? Então você pratica crime também. Obviamente você não faz isso, mas às vezes escuta, já soube, também pratica crime a pessoa que colabora de alguma forma com o tráfico de drogas, tá? Então vamos lá, nos outros países. Nos outros países, vamos começar por Portugal, que é um país que a gente foi colonizado, né? Muitos de nós temos famílias portuguesas, eu tenho família portuguesa também. Então vamos lá, Portugal. Em Portugal não houve a legalização das drogas, tá? Não houve. Mas houve a descriminalização do uso. Lembra que eu falei para vocês? Tem o uso de drogas, o consumo pessoal, e tem a venda. Quem vende, como regra, é o traficante. Quem usa é o usuário, tá? São 2 tratamentos geralmente diversos, tá? Um é bem sério, o outro a legislação alivia por entender que é uma questão de política criminal, tá? Não vou entrar numa questão se é certo ou errado, porque é relativo, algumas pessoas vão entender que sim, outras que não, mas é uma questão, depois lá na frente eu vou trazer uma crítica bem severa ao usuário, tá? Mas mais pro final, para seguir o roteiro aqui. Então são 2 tratamentos diversos, o usuário e quem vende drogas, tá? Só para vocês entenderem. Então, em Portugal, você não teve a legalização, você teve a descriminalização. Ou seja, não é crime. Nem tudo que é crime... então vamos lá. Não é crime, mas continua sendo ilícito, tá? Só para vocês entenderem. Não é crime, mas é uma infração administrativa. Como assim infração administrativa? Ninguém vai preso por infração administrativa. Um exemplo é a multa de trânsito. Uma multa de trânsito é uma infração administrativa, tá? Então, você não vai preso por usar drogas, mas você vai responder a um processo administrativo que pode culminar, pode acabar tendo como consequência uma multa, por exemplo, um tratamento médico e outras coisas nesse sentido. É um comitê que vai te avaliar, de promotores, de psiquiatras, e eles vão avaliar o seu caso e te dar uma sanção administrativa, tá? Beleza. E agora, na Holanda. A Holanda, certamente vocês já ouviram falar que lá você tem uma liberação maior do uso de drogas, principalmente nos coffee shops, né, que as pessoas vendem drogas, as lojas vendem as drogas, é um comércio legalizado. Mas não houve uma liberação ampla e restrita, tá? Só para vocês entenderem isso. Na Holanda você não consegue comprar droga da pessoa na rua de qualquer um, não. Tem controle, tá bom? E desde 1976 você já começa a flexibilizar, a descriminalizar o uso das drogas, tá bom? No entanto, na Holanda, o que aconteceu na Holanda não é muito bem visto por parte... Olha, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que eu pesquisei muito sobre o tema e os dados e as informações, os estudos, os artigos que as pessoas que comentam isso, cada um aponta para um lado. Não tem uma unanimidade. Não dá para conseguir simplificar as coisas, apesar do programa simplificando. Eu não consigo saber aqui, olha, estudos apontam que liberar é bom, estudos apontam que liberar não é bom. Vocês vão ver depois, no final, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas eu posso garantir para vocês que não existe um consenso, tá? Uma unanimidade, um acordo. Olha, fazer isso é a melhor coisa, é a solução. Não existe, tá? Muitos países que liberaram tiveram problemas graves. E só teve um país que liberou e aparentemente teve uma melhora em alguns índices,
mas vamos por parte. Então vamos lá, na Holanda. A Holanda você teve um aumento significativo do consumo da maconha e a maconha lá, o uso da maconha, a liberação, está muito também associado ao turismo. Então você tem um certo turismo que é um pouco problemático. Basicamente o usuário ele usa droga e acaba fazendo besteira, tá? O público também que vai para lá para consumir drogas também é um público que às vezes está associado a fazer algumas besteiras. Então, segundo os dados, por exemplo, das autoridades francesas e inglesas, e além disso também, isso também aumentou a ocorrência de alguns crimes, tá? Então, segundo os dados dessas autoridades francesas e inglesas, cerca de 80% da heroína usada e vendida na Europa passa pela Holanda, tá? E essas autoridades disseram que muitos traficantes foram se abrigar na Holanda por dessas questões de drogas e tal. Repara que assim, não é uma coisa que a gente possa olhar e falar, então é ruim, ou então é bom. Aparentemente é ruim, tá? Aparentemente é ruim. Por ter, por exemplo, aumentado a criminalidade organizada. Tá? Aparentemente é isso que eu acho que eu consigo concluir de tudo que eu li. Que foi ruim a liberação na Holanda. Tá? E no Uruguai? O Uruguai teve a legalização em 2013. O Uruguai é nosso país pertinho aqui na América do Sul. E não houve a redução dos números de estatísticas de tráfico de drogas, por incrível que pareça. Você tem a liberação do uso da maconha, mas não tem a redução do número de tráfico de drogas. E houve um aumento também da apreensão de maconha ilegal. O que é um pouco contra-intuitivo, porque você fala assim, você liberou, como é que a maconha ilegal aumentou? Então, tem algumas coisas aí que podem ter impactado, eu vou falar isso nos argumentos, tá? E você teve também um aumento do número de usuários de maconha no Uruguai, tá bom? No Canadá, o Canadá é o único país dos que eu pesquisei aqui, eu consegui mais ou menos ver isso, que aparentemente a liberação do uso e até da venda também da maconha gerou impactos positivos, tá? Não são impactos tão significativos assim, porque tem um fator, eu vou explicar. Você teve um aumento pequeno no número de usuários, aumentou 1% do número de usuários das faixas etárias normais e 3% dos usuários jovens, tá? Então 3% dos usuários jovens passaram a fumar mais maconha. E 1% das outras faixas etárias. Tá? É um percentual relativamente pequeno. E, por um outro lado, algumas pessoas, pesquisas, artigos, disseram que você teve um aumento significativo do número de prisões. Esse é um argumento que as pessoas usam para você reduzir o número de prisões de jovens que vendem drogas, tá? Mas esses argumentos eu vou trazer lá embaixo. E no final eu vou me posicionar minimamente para vocês saberem o que eu penso. Tá? Mas é mais importante que vocês entenderem as questões que estão por trás disso, tá? Para você conseguir ter sua opinião e entender os argumentos, entender como é que funciona, porque esse é um debate muito enviesado. Eu vejo que às vezes as pessoas são defensoras, às vezes as pessoas usam a droga, são usuárias de maconha e aí elas defendem o uso e a venda deliberado, assim, legalizado, melhor dizendo. Então, não é minha questão, não uso maconha, nunca fumei, mas eu vou me posicionar aqui mais pra frente. Então vamos continuar. E também na África do Sul e alguns estados dos Estados Unidos, também o uso e a venda da maconha também foram liberados, tá? Mas esses dados e pesquisas não são muito precisos, então não dá pra gente ter uma opinião muito bem formada, tá bom? Agora, vamos entrar então nos 5 argumentos favoráveis e nos 5 argumentos contrários à legalização do uso da maconha, mas só após só após o intervalo. Um abraço. Voltando, pessoal, esses argumentos, na verdade, a gente vai falar, eles servem tanto para o uso da maconha quanto para a venda da maconha, tá? Uso, lembra, usuário, venda, hoje enquadrado como tráfico, tá? E eu tô falando só da maconha, não tô falando da cocaína, do crack, da heroína, nenhuma outra droga, só da maconha. Vamos lá, vamos aos 5 argumentos favoráveis. E antes de mais nada, eu digo pra vocês que não é o que eu penso, tá? São os argumentos. Eu vou dar 5 favoráveis e depois vou dar 5 contrários. Não concordo necessariamente com todos eles. Vou explicar, vamos lá. Os 5 favoráveis. Primeiro,
você teria um aumento da receita do Estado, ou seja, o Estado vai ter um tributo, vai cobrar um tributo naquilo ali, e ele vai ganhar dinheiro em cima daquilo ali, como já acontece, por exemplo, nos cigarros, tá? Os cigarros e bebidas alcoólicas, eles têm alíquotas, percentuais de tributos altos, tá? Percentual do que é cobrado. Então o Estado ganha dinheiro, o Estado arrecada dinheiro com a venda daqueles produtos. Então, se você liberar a venda da maconha, igualzinho cigarro, igual a bebida, o Estado vai ganhar dinheiro daquilo ali, tá? Segundo, você vai ter a criação de emprego formal, com carteira assinada, para aquelas pessoas trabalharem nos coffee shops, nas vendas, nos lugares que forem vender a maconha. Então você teria uma geração de emprego naquilo ali, tá? Terceiro, você teria o fim do comércio, em tese, né, na teoria, o fim do comércio da maconha. Porque se eu posso comprar a maconha legalizada, para que eu vou comprar a maconha ilegalizada? Para que eu vou num lugar perigoso, comprar com um traficante, correr o risco de ser extorquido, de ter uma perseguição policial ali naquele local, de ser preso naquele momento? Eu compraria legalizado. Repara que esse argumento vai ser relativizado. Por quê? Porque eu vou dar o exemplo concreto dos cigarros. Os cigarros, eles são legalizados, mas as pessoas continuam comprando cigarros ilegais. É famoso o cigarro do Paraguai que vem falsificado, contrabandeado. Então, o fato de você liberar a venda legalizada, como foi liberado no cigarro, não significa que você vai acabar com o comércio ilegal, porque continua havendo comércio ilegal de cigarro, principalmente nas regiões de fronteira. Mas vamos lá, vamos continuar com os argumentos positivos. Então, primeiro, aumenta a receita do Estado. Segundo, dinheiro para o Estado, né? O Estado ganha dinheiro, receita. Segundo, aumenta a quantidade de empregos, pessoal de carteira assinada. Lembrando que traficante não assina carteira, né? Se ele tivesse uma loja legalizada, ele assinaria, deveria assinar pelo menos. Terceiro, você em tese, terminaria com o comércio ilegal da maconha, porque você teria o comércio legal para disputar. Quarto, você haveria um enfraquecimento das organizações criminosas, porque teria menos dinheiro indo para elas. E quinto, você teria o fim da prisão dos jovens, né, que geralmente são pegos vendendo drogas, e esses jovens, eles, depois que entram nas prisões, infelizmente eles começam a carreira do crime. Muitos começam, inclusive, a carreira do crime já nos lugares, nas bocas de fumo, vendendo drogas, tá? Às vezes ele nem anda armado, tá só ali com a droga, e aí ele começa a carreira do crime, que no final de um tempo geralmente termina com a morte ou com a prisão, né? A gente sabe que os presídios no Brasil são daquele jeito que nós sabemos. Mas esses são os 5 argumentos. Então vou repetir. Primeiro, aumenta a receita do Estado. Segundo, aumenta emprego. Terceiro, reduziria o comércio ilegal, ou acabaria com o comércio ilegal da maconha. Quarto, enfraqueceria as organizações criminosas. E quinto, deixaria de levar jovens para a cadeia, tá? Jovens negros, das periferias, pobres, tá? Esses são os 5 argumentos favoráveis à legalização do uso e da venda da maconha. Vamos agora aos outros 5, que são contrários à liberação e ao uso da maconha. Primeiro, com a liberação e a legalização do uso e da venda, você teria um aumento do número de usuários de maconha e de dependentes químicos. Isso se comprovou a verdade em todos os países que eu chequei aqui e eu conferi. Até no Canadá, que foi a melhor experiência de legalização. Todos os países aumentaram o número de usuários de maconha. Todos. Uns mais do que outros. Todos aumentaram. Segundo, a maconha, algumas pessoas falam, né, os estudiosos, apontam que a maconha geralmente é o começo para o mundo das drogas. Então, o sujeito começa a fumar maconha e depois ele está usando skunk, ele está indo para cocaína e aí heroína, em alguns casos. Não são todas as pessoas, a gente sabe que existem pessoas que só fumam maconha, mas às vezes a maconha serve de começo, tá? Muitas pessoas começam na maconha e aí terminam na cocaína ou em outras drogas mais pesadas, tá? Então, esse é o segundo argumento. Levaria muitas pessoas a usarem drogas mais pesadas,
Tá? Então, primeiro, você aumenta o número de usuários de maconha mesmo. E segundo, você pode acabar aumentando o número de usuários de outras drogas. Terceiro, o tráfico de drogas vai continuar existindo. Porque assim como o cigarro ilegal continuou existindo, as pessoas continuam comprando cigarro falsificado, vindo de outros países, contrabandeado, provavelmente a maconha vai continuar a ser vendida pelo traficante, ilegal. Por quê? Porque o produto vendido por alguém que não paga tributo, é sempre mais barato que aquele produto legalizado. Vou te dar um exemplo do cigarro, por exemplo. O cigarro contrabandeado ele vai ser sempre mais barato do que o cigarro comprado em um bar que paga tributo. Porque ele paga tributo, ele paga todos os impostos que estão ali. Então, é óbvio que o cigarro vai ser mais caro. Então, esse terceiro argumento é basicamente dizendo que o tráfico de drogas de maconha não vai acabar. O tráfico ilegal não vai acabar com a legalização. Porque você vai ter sempre a maconha mais barata, que vai ser vendida pelo traficante ilegal, pelo traficante criminoso. Tá. Quarto argumento contrário à liberação. Você tem problemas sociais relacionados à liberação. Imagina que no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha muita lei seca, a blitz da lei seca, para pegar usuários de álcool, né, bebida alcoólica que beberam e dirigiram. Você vai ter que ter essa cautela também para maconha. Porque as pessoas vão fumar maconha, vão dirigir e vão cometer acidente. Vão bater com carro, matar pessoas. Você vai ter um aumento, por exemplo, do número de brigas. A pessoa vai fumar maconha, pode eventualmente fazer besteira, matar alguém. Então, aumento de problemas sociais relacionados à liberação da droga, tá? Do uso e da venda da maconha. Quinto argumento. Essa venda das drogas, ela pode ser utilizada como lavagem de dinheiro do traficante. Então imagina, por exemplo, o traficante de uma organização criminosa, uma facção criminosa, que tenha muito dinheiro, muito capital, e ele fala, vamos lavar dinheiro agora vendendo maconha. Já faço isso, agora a gente lava dinheiro fazendo isso. Então isso pode ser utilizado para fortalecer as organizações criminosas. Repare que aquele outro argumento lá, favorável à liberação, dizia que ia enfraquecer a organização criminosa. Aqui você pode fortalecer a organização criminosa. Pessoal, esses são os 5 argumentos contrários. Vou repetir para vocês terem sempre em mente. O número de aumento de usuários de maconha pode aumentar. O número de usuários de outras drogas mais pesadas também pode aumentar, porque a maconha pode ser o início daquela vida de drogas para aquela pessoa. Terceiro, o tráfico de drogas vai continuar existindo, porque vai ser sempre mais barato do que o tráfico legalizado, que paga tributo, paga imposto. Quarto, os problemas sociais decorrentes do aumento do número de usuários e do uso da droga, uso recreativo. Quinto argumento, a legalização das drogas, da venda das drogas e do uso, principalmente das vendas, nesse caso aqui, vai poder ser usado como lavagem de dinheiro para os grandes traficantes e as grandes organizações criminosas. Então esses são os 10 argumentos. Eu confesso que eu sempre fui contrário à venda de drogas, tá? Eu acho que as drogas são um problema social. Eu acho que a gente deveria ter uma política séria. Principalmente, todo mundo sabe que nas grandes cidades você tem, por exemplo, um problema com crack. Uma questão de polícia, assistência social e saúde, tá? A polícia, para reprimir principalmente o traficante. O usuário, ele deveria ter a seu dispor, né, a saúde e a assistência. E quando eu falo, lembra de drogas, quando a gente fala de drogas, a gente tem que lembrar que não é só a maconha, tá? A maconha é um exemplo. A maconha e a cocaína, geralmente quem usa as duas, principalmente a cocaína, é mais a elite econômica do país. Mas você tem também os usuários de crack. São pessoas que às vezes tinham família, tinham trabalho e acabaram com tudo por causa do vício em drogas. A política de drogas no Brasil, ela deveria ser feita pensando em todos, nos três. E polícia só não resolve, mas não adianta também, vários projetos já foram tentados de assistência social só. O projeto que deu certo em relação ao usuário de crack foi na Suíça, em que você conseguiu envolver polícia, assistência social e saúde, tá? Então, eu acho que o debate de drogas ele deveria ser mais bem feito, com mais embasamento científico, com mais pesquisa.
E lembrar que a questão da droga envolve muita gente. Muita gente. Muitos agentes sociais. Às vezes a participação de muitos setores. Tanto das classes mais altas quanto das classes mais baixas. E aí eu acho que a gente deveria pensar isso de uma maneira mais global, com mais inteligência. E é isso, pessoal. Agora, concluindo, pra gente fechar o episódio, que eu já tô passando um pouquinho do tempo, eu acho que uma coisa que eu sempre defendo quando falo da questão de drogas, eu pude ter a oportunidade de ver isso mais de perto em alguns momentos da minha vida, é que eu acho que a gente deveria abordar mais uma questão que está relacionada ao usuário de drogas das altas classes, tá? Da classe média de um modo geral, não só das altas classes. Se você é usuário de droga, eu acho que é muito importante você saber que você acaba por financiar e patrocinar as grandes organizações criminosas, as facções criminosas, tá? De onde você acha que vem aquele dinheiro todo para comprar fuzil? Algumas comunidades no Rio de Janeiro têm .30, .50, são armas de guerra, granadas, pistolas. De onde vem esse dinheiro? De onde vocês acham que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem do usuário de droga, da cocaína, da maconha, que é comprado pelo usuário de droga que tem dinheiro para pagar, tá? Daí que vem o dinheiro. As pessoas têm que entender isso. De onde vem o dinheiro do tráfico? Das facções. É do usuário de drogas. Então, se você... Tudo bem, eu não acho correto você pegar o usuário e botar, por exemplo, ele preso na cadeia. Não acho correto. Mas eu acho que, de repente, você deveria fazer como Portugal. De obrigar ele a ter um tratamento médico. Porque ele é uma pessoa doente que usa drogas. Ela tem que receber o tratamento. Eu não sou da área da saúde, talvez não seja precisamente o termo técnico doente, então eu já peço desculpa pela minha falha. Eu não sou da área da saúde, mas eu acho que a área da saúde deveria ver aquilo ali. Aquilo ali é um vício, tá? É um vício. Um exemplo mais concreto a gente vê, por exemplo, no crack. Eu acho que dificilmente um usuário de crack ele vai parar de usar crack por vontade própria. Não sou uma pessoa da saúde, pode ser que eu esteja falando uma besteira, eu já peço desculpa, mas dificilmente uma pessoa com vício severo em crack vai parar de usar por livre e espontânea vontade. Eu acho que precisa o Estado entrar ali e falar, olha, você não pode fazer isso. Eu acho que nesse ponto o Estado tem que ser paternalista. Sempre sou crítico do paternalismo estatal, a gente tem que valorizar sempre a liberdade, mas nesse ponto aquela pessoa já não tem mais liberdade, não tem mais autonomia. Ele tem um vício tão forte que ele não consegue mais ter um autocontrole. E esse raciocínio deve ser minimamente utilizado para o usuário das outras drogas, tá? E é isso, pessoal. Eu sei que o tema é pesado, mas eu acho que realmente é muito importante eu reforçar isso. Porque talvez você que esteja assistindo, você já tenha usado, use, seja usuário de maconha ou de outras drogas. E para você pensar que talvez você esteja, talvez não, você está financiando o crime. Quando acontecem as mortes, os homicídios nas comunidades cariocas, em que uma criança negra, pobre, é morta com tiro de fuzil, bala perdida ou numa operação policial, isso acontece porque o tráfico tem dinheiro. E o tráfico tem dinheiro porque você, usuário de droga, compra drogas. Se você não comprasse drogas, o tráfico não teria tanto dinheiro, não teria tanto armamento. E a criminalidade organizada, as facções criminosas, elas sem dúvida alguma seriam bem mais fracas. E não teria necessidade de tanto violência nas comunidades, por exemplo. Tá? Então o usuário de droga ele tem que ter essa responsabilidade social de saber o que está fazendo. Porque, principalmente se ele for uma pessoa, e geralmente uma pessoa que é instruída, que tem conhecimento das coisas. Tenta buscar tratamento, tenta vencer aquele vício, tenta ir para outros caminhos que não tragam tanto prejuízo social assim. Porque no fundo, as pessoas que mais sofrem esse problema das drogas, de fato, são as pessoas mais pobres. Os policiais cariocas que entram em comunidades, policiais militares, vocês acham que eles vêm de qual classe social? A maioria dos policiais militares do Rio de Janeiro eles não são de origem rica, não são de famílias ricas. Geralmente são negros também, são pobres, são pessoas que correm atrás, que trabalham. E eles também morrem nas favelas, fruto de tiroteios, de bala perdida, ou então de conflito com a polícia.
A violência, ela bate em todo mundo, rico, pobre, todo mundo. Mas vocês podem ter certeza que ela bate mais forte ainda nos pobres, principalmente dos bairros mais pobres do Rio de Janeiro. E se você é usuário de drogas, saiba que você tem responsabilidade. Cada bala que é disparada na comunidade, na rua, parte daquilo ali é sua responsabilidade. Você tem que ter esse peso na consciência quando você deitar a cabeça no travesseiro. E pensa nisso e tenta buscar resolver isso, para você poder ajudar a tua sociedade, o teu município, o teu estado, o teu país. E tentar parar de usar droga. A droga é um mal. Por mais que algumas pessoas às vezes deturpem isso, é um mal que deve ser parado. Porque muitas pessoas sofrem as consequências disso. Valeu, pessoal. Eu espero que todos tenham entendido a minha mensagem. Não estou aqui para defender nada, não estou aqui para criticar ninguém muito, muito forte, mas às vezes é preciso a gente esclarecer as coisas até para dar uma luz, sabe? Não sou senhor da razão, talvez vocês discordem de mim, acho que eu só falei besteira. Eu entendo, eu respeito vocês, vou continuar gostando de vocês, espero que vocês continuem gostando de mim. E é isso, pessoal. Fique com Deus, um grande abraço.